em que pé hoje está esse projeto? O que o senhor pensa do futuro para ele? É um corredor desnecessário, como foi colocado, que devia se priorizar o que já existe? Vamos lá. Qual é o seu posicionamento a respeito disso? Eu continuo dizendo que é uma das oportunidades que a gente não pode deixar passar. Essa história de discutir baseado na cabeça dos outros, é bom que haja uma empatia com a população de Cruzeiro do Sul que está ali, que paga um custo alto. E eu tenho certeza que qualquer investimento em infraestrutura, ele se paga ao longo do tempo. Outra coisa, Marcão, chegou, você não comentou, mas chegou diversos questionamentos para mim de dizer o seguinte: mas a estrada para Cruzeiro do Sul está lá, totalmente destruída. Por que não pensa na manutenção e, ao invés de ficar pedindo para prolongar mais 200 quilômetros, investir um pouco em estrada nova, se a gente não consegue manter nem a existente? É pensar muito pequeno. Essa estrada para Cruzeiro do Sul, ela é hoje uma estrada viável apenas socialmente. Economicamente, ela não tem viabilidade. E aí nós estamos falando de que o que é o investimento para a União, para fazer um prolongamento daquela estrada para Pucallpa, e dizer o seguinte: a partir de agora, Cruzeiro do Sul não é mais fim de linha. O Juruá não é mais fim de linha. Agora, ele é uma passagem, é um corredor. E pode ter certeza que isso acontecendo torna-se viável economicamente até se pensar em ter realmente uma rodovia. Porque a estrada de Cruzeiro do Sul, me desculpem, aquilo não é uma estrada. Não é mesmo. Aquilo é um caminho de serviço, né? Já foi. Roça, como dizia por aqui, logo no início, ela tinha uma proposta, mas mesmo assim, ela é uma pista muito estreita para olhar para isso em termos de desenvolvimento, para ter um tráfego mais pesado. A gente precisa pensar numa rodovia, e como rodovia a gente tem que ter segurança, sinalização viária, sabe? As condições de ter, ao longo desse trecho, a fiscalização necessária. Aí você fica dizendo que vai abrir uma estrada para o Peru, aí quem é que vai dar a segurança? Meu amigo, isso melhora ainda mais as condições de segurança da nossa fronteira. Difícil é você ter aquilo lá e não ter investimento público, porque não tem qualquer condição nem de sinal de internet para aquilo lá. Então, eu sou a favor, sim, mas estou fora dessa briga ideológica. Eu quero trabalhar dentro do viés mais propositivo, olhando para a economia. E se eu tenho uma coisa que eu gosto, é de ver o desenvolvimento através de implantação de infraestrutura, né? Então, aqui, bem claro para a gente, toda aquela população do Juruá, ela não pode. Nós temos 4 municípios chamados de isolado ainda. Isso é coisa do descobrimento do Brasil. Né? A gente tem que pensar assim, né? Em interligar esses municípios, dar as condições para as pessoas previstas em Constituição de ir e vir, ter o livre-arbítrio de escolher que dia que ele vai sair da cidade dele para estar em São Paulo, assim como a gente tem essa condição em Rio Branco. Então, eu acho que precisa ser pensado. É interessante que a gente vê a Europa, a Ásia toda interligada, né? A Suíça, o que a Suíça produz? Toda interligada, estrada, as veias abertas, assim. Então, eu também, né, compartilho dessa ideia de que o Brasil todo, a América Latina, tem que estar integrada por rodovia. Ferrovia, rodovia, né? Tem uma coisa que as pessoas sempre me perguntam: Adriano, mas você é a favor ou é contra dessa rodovia? Eu não costumo perder muito meu tempo para quem não tem a compreensão da necessidade dessa extensão, né? E aí eu me resigno ao direito da quinta emenda de me manter calado, né? Porque não vale muito a pena. Mas se você realmente andar ao longo da BR-364, você vê. Nós precisamos ter uma proposta muito clara, porque as pessoas que estão ali, elas desmobilizaram aquele modal de transporte existente que era circunstancial, né? Agora a gente precisa sim pensar naquela reconstrução como uma proposta não de um político, não de um padrinho daquilo ali, mas toda a bancada federal, e foi essa proposta que nós levamos para o senador Márcio Bittar, na medida em que ele era o relator do orçamento, Marcão. Falei: senador, o senhor está com a condição de fazer um grande trabalho pelo Estado. Vamos colocar nessa previsão aí 100 milhões por ano e vamos fazer um pedaço de cada vez. Vai demorar 10 anos, mas o seu, cada 100 quilômetros que você fizer, 100 milhões que a gente gastar na reconstrução, é uma estrada a menos que a gente se preocupa. E eu penso que isso vai ser levado. Ele se comprometeu de que ele vai trabalhar nesse sentido também, assim como outros parlamentares. E eu espero fazer parte dessa proposta como parlamentar também, para deixar muito claro que, do ponto de vista técnico, a gente vai sentar com os órgãos para dizer e justificar que o investimento vale a pena,
Porque para cada ano que passa, a gente só vê as pessoas se lamentando e, como eu falei aqui, ciclicamente passando pelo mesmo problema, né?